Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Ele é muito interessante, essa história. Fala a respeito do rei Acabe. Cai por terra quando as pessoas dizem, quando eu frequentei locais que se colocava a mão numa pessoa e falava em nome de Jesus manifeste, manifestava. Eu fui obreiro, eu fiz isso. Só que veja bem, quando nós consultamos as Escrituras, não essa doutrina dita por Paulo, mas as Escrituras, conta uma história a respeito de um rei. Esse rei, ele foi consultar 400 profetas. E os 400 profetas disseram para ele, rei Acabe, vá à guerra que o Senhor vai sair vencedor. Só que nessa história, diz que Deus enviou ou permitiu um espírito para colocar mentiras na boca dos 400 profetas. E esse profeta subiu e morreu. Aí eu te pergunto, então esses espíritos que manifestam nessas chamadas igrejas, principalmente nas pentecostais, eles são esses demônios, essas pombagira, tranca-rua, que a religião diz, que isso na verdade são nomes folclóricos. Que a religião diz ser demônios, anjos caídos. Afinal de contas, são sócios de Deus? Fazem parte dos instrumentos de Deus para judiar de seus filhos que na terra estão? Então, quando eu leio essa história, eu vejo que não tem sócio. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem coloca o espírito do engano, da mentira, dentro desses lugares. Por quê? Para quê? Para que acreditem na mentira por não darem crédito à verdade. E qual é essa verdade? A ressurreição, o sacrifício de seu filho dado pelos eleitos, pelos seus filhos naquele madeiro. E o que a religião faz? Busca profanar o sangue dele, pisando no sangue de Cristo, buscando justificativas no antigo pacto, batizando na água, que é a lei da purificação, apresentando criança, que era um mandamento, uma ordenança da lei de Moisés. Então, quando fazem isso, torna-se vão a morte dele. E o que vem sobre a humanidade? Maldições. É o que estamos vendo por aí. Sempre, todo ano, sempre tem tragédia. Estamos vivendo uma pandemia. Já se faz, nós estamos no ano 2021, dia 30 de abril de 2021. Já faz um ano e pouco que está essa pandemia. Há 101 anos atrás, em 1918, houve também uma pandemia. E voltou a ocorrer novamente. Então, eu vou fazer uma leitura rápida, tá? Para não demorar, para ficar o mais curto possível. Depois, você com paciência, você lê. E eu quero que você, no final disso, tire suas conclusões. Afinal de contas, esses demônios que estão por aí, que dizem que as tragédias são feitas por eles, então eles são sócios de Deus? Quando Deus julgou Israel através da espada do general Tito no ano 70 DC, na primeira era cristã, quando Deus se vingou, quando Deus derramou a ira dele sobre o povo de Israel, os israelitas, então quer dizer que houve uns demônios, uma legião que estava dentro do general Tito, estava naquela espada dele que matou milhares e milhares de judeus. Flávio Josefo fala em coisa de mais de 1 milhão de judeus, mas vamos colocar em milhares de judeus. Eu te falo, eu tenho a certeza de quem faz todas as coisas é Deus. Mas aí você tire suas conclusões. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1, e vou lendo uma leitura expansiva. Vou ler o mais rápido que eu puder, para que o vídeo não fique tão curto. O título, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. É a Bíblia, é o texto que eu mais gosto de utilizar. Eu utilizo todos para tirar
conclusões, para ver o que está acontecendo de diferente. E acredite, um texto é diferente do outro, em muitas coisas. Vamos lá, as profecias dos falsos profetas. Mas o tema deste vídeo é Deus quem permite as mentiras nas chamadas igrejas. O tema deste vídeo é Deus quem permite as mentiras nas chamadas igrejas. Veja por quê. 1 Reis capítulo 22, versículo 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei em Israel. Este perguntou aos seus servos, vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa, e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? 4. Então perguntou Josafá, você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, que era o rei Acabe, sou como você é. O meu povo é como o seu povo, os meus cavalos são como seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel, consulte primeiro a palavra do Senhor. 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou, devo ir lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam, vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículo 7. Mas Josafá perguntou, não há ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Veja bem, já tinha se consultado por 400 profetas, mas o rei de Josafá, fora os 400, não tem mais nenhum para se consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse, o rei não deveria falar assim. 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. 11. Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. 12. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Veja, os 400 profetas disseram ao rei Acabe, vá a Ramote Gileade e você será vitorioso. Eles estavam garantindo aquilo. 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo, eis as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra deles. Fale o que é bom. Ou seja, o mensageiro já estava adiantando a Micaías. Fale que vai ser, que o rei Acabe será vitorioso. Pois os 400 que eles achavam que eram de Deus, falaram que ele vai vencer essa guerra. Então, não muda a história, fale isso. Micaías respondeu, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. 15. Quando ele chegou à presença do rei, ele lhes perguntou, Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu, vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O que Micaías fez? Fez o que o mensageiro mandou falar, que ele iria e sairia vencedor daquela guerra. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Veja, Acabe sabia que Micaías estava mentindo, porque Micaías, eu não li a história para trás, provavelmente era que Micaías sempre era contra os 400 profetas, dá-se a entender. Então Micaías disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Veja, olha o que Micaías disse, vou ler novamente. O que ele viu? Vi todo Israel, ou seja, todo o exército de Israel, dispersos pelos montes, porque eles foram lutar. E eles, como saiu perdedores, cada um começou a correr para se esconder.
vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse, Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Por quê? Ele viu a morte do rei. Ele viu que não teria mais uma liderança. Versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor, preste atenção nesses versículos agora. Micaías prosseguiu. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o Israel do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Quem perguntou? O tranca-rua, o Beuzebu, Satanás, Lúcifer? Não. Aqui a história diz, e a história é verdadeira. Então o Senhor perguntou, o Criador de todas as coisas perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante de quem? Diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vai e faça assim. Foi para um demônio que foi falado isso? Foi um espírito do mal? Ou foi um espírito do próprio Deus? Então o que está nessas chamadas igrejas? É espírito demoníaco ou são espíritos enviados pelo próprio Deus para enganar as pessoas? Porque as pessoas desprezam o sacrifício do Filho dele, menosprezam o sangue que verteu daquela cruz, dizendo que a água de uma piscina, uma água cheia de cloro, é que purifica o homem. Você acha que Deus está contente com isso? Então tome mentira, tome engano, tome operação do erro. Porque Paulo disse, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11 e 12, por isso que Deus envia o espírito de engano, para darem crédito à mentira. Por quê? Porque não dão crédito na verdade. São incrédulos. São mentirosos. Pregam enganos. Por isso estão debaixo de mentira e de engano. Aqui nessa história está falando quem enviou o espírito de mentira pela boca dos 400 profetas enganar Acabe e ele subir para a guerra e morrer. Foi quem? Não foi o próprio Deus? Foi Deus. Então Deus não tem sócio. Acorda para a vida. Deus não tem sócio. Ele usa um adversário para cumprir o objetivo dele. Deus não tem maldade. Deus é justiça. Deus é amor. Mas o filho dele, quando está fora do caminho dele, ele disciplina. Ele disciplina. A pessoa vai presa, a pessoa tem uma doença, uma enfermidade, porque a carne está plantando, então isso ela vai colher. Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, conseguirá enganá-lo? Vai e faça assim. Vamos continuar. 23 de 1 Reis, capítulo 22. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Micaías concluiu, dizendo para o rei Acabe. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Micaías estava falando a verdade agora. Ele ia subir, Deus colocou aquele espírito mentiroso na boca dos 400 profetas, e os 400 profetas profetizaram que ele ia fazer o quê? Que ele ia sair vencedor, mas era um espírito de mentira, colocado por Deus, colocado pelo próprio Deus. Ele falou a verdade. Eu vou lá, eu não ia não, mas eu vou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, meu amado, é isso que acontece. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. Vamos continuar. Para o vídeo que já está ficando um pouquinho longo. Vamos lá. E agora, vamos lá. 24.
Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? 25, você vê, ele levou uma bofetada. Ele foi humilhado, foi menosprezado. Assim são os que pregam a graça de Deus. São pisados, são humilhados. As pessoas entram no comentário, chamam você de um monte de coisa. Chamam você de... Mas está escrito! Nós estamos falando o que está escrito, ninguém está inventando nada. Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. 26. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. 27. E diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. Olha, Acabe falou: prenda ele, porque Acabe estava confiando nos 400. Falou: prenda esse homem, a pão e água, para que ele veja quando eu voltar, porque ele achava que ele ia voltar. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. Que todos os povos ouçam isso. Foi Deus quem colocou aquele espírito de mentira. O rei de Israel e Josafá e rei de Judá foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Veja bem, Acabe se disfarçou como um soldado normal. E à frente do exército foi quem? O rei Josafá, trajando roupas de rei. Olha como a coisa de Deus, quando tem que acontecer, não adianta. Ele se disfarçou, ele estava ali, milhares, centenas, não sei, de soldados, ele estava ali no meio, infiltrado ali. O outro não ia saber quem era ele. Mas olha o que aconteceu. 31. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Olha a coisa como fica mais certeira que foi obra de Deus. Não era a ordem não era para matar os pequenos, não era para matar soldado, nada. Era para pegar o rei de Israel. E o rei de Israel estava infiltrado no meio. Qual dificuldade era para uma pessoa carnal, uma pessoa normal, achar esse rei no meio do exército? Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. Josafá estava vestido com trajes reais. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, você vê, soltou a flecha ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Olha que história maravilhosa. Depois você medita, você reflita nessa história. Como era o propósito de Deus, ocorreu, aconteceu. Ele disfarçado, um soldado soltou uma flecha sem intenção nenhuma, soltou, e essa flecha foi e atravessou o lado do rei Acabe. Olha que história maravilhosa. Dê a volta e leve. Versículo 35. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os assírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acompanhamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo o que fez, ao palácio de marfim que construiu e todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no reinado de Israel. Finalizamos aqui.
o que foi, porque o tema desse vídeo eu escolhi é Deus quem permite as mentiras nas chamadas igrejas. Porque eles dão crédito achando que existem seres, anjos caídos, que são demônios, que são pombagira, tranca-rua, Zé Pilantra, Zé Pilintra, pomba que quica, pomba que roda, pomba que gira. Mas isso tudo é espíritos enviados pelo próprio Deus. Está escrito, você pode me chamar de mentiroso. Afinal de contas, a opinião sua, cada um. Mas aqui ficou provado que quem colocou o espírito de mentira na boca dos 400 profetas foi o próprio Deus. Deus não tem sócio. Deus não precisa. É Deus quem faz todas as coisas. Afinal de contas, Isaías 45, 3, assim está escrito. É 3 ou 7? Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Meu amado, deixe de lado esse engano. Vire as costas para a mentira. Quando você estiver em um lugar que pular um negócio lá, pergunta o nome para um familiar. Como que é o nome dessa pessoa? É José. José, sai, volta, vem para cá. Na hora sai. Não precisa de negócio de nome de Jesus, sai. Isso aí não. Isso aí, eles estão colhendo esses espíritos imundos. Por que eles colhem? Porque eles estão vivendo antes da cruz. E antes da cruz, não havia ainda sido desfeito as maldições que Deus determinou em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15. Olha o que ele falou depois do juízo que ocorreu. Eu falei porque eu não ia usar referência, mas não tem jeito. Zacarias, vamos ver aqui, Zacarias, capítulo 13, versículo 2. Olha o que aconteceu quando Deus julgou Israel no ano 70 DC, na primeira era cristã. Quando Jesus de Nazaré disse, não passará desta geração sem que tudo aconteça. Quando fala naquele dia, aqueles dias, depois daqueles dias, significou depois do juízo, depois do ano 70. Naquele dia, ou seja, no juízo de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra o nome dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Então tá, na minha vida não tem espírito imundo, porque eu creio. Os pregadores da graça não vê sombra, não vê vulto, por quê? Porque creem. Agora, como a religião vive antes do juízo, eles não acreditam no juízo de Deus, ficam por aí, adorando homens, dizendo que homens têm poderes, porque usa o nome de Jesus e assopra e cai, e balança o paletó, porque estão em fábulas, estão em contos do vigário. E nisso, os religiosos, os pregadores vão só tosqueando, escalpelando, se enriquecendo, ficando poderosos. Amém? Então espero que essa mensagem tenha sido útil de alguma forma para você. E se foi, não esqueça, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.